A chuva fina de terça-feira à noite caía sobre as janelas do apartamento compacto na Vila Mariana, em São Paulo. Ricardo Almeida estava sentado à mesa de jantar que também servia como sua estação de trabalho, a luz azulada do laptop iluminando seu rosto cansado. Aos 38 anos, ele carregava no semblante as marcas de quem havia dormido pouco pelos últimos 10 anos. O apartamento de 2 quartos era modesto, mas limpo e organizado. As paredes brancas estavam decoradas com alguns quadros simples que Marina havia escolhido nos primeiros anos de casamento, quando ainda havia entusiasmo em seus olhos. A sala de estar pequena abrigava um sofá desgastado, uma televisão de tamanho mediano e uma estante com livros técnicos sobre programação e negócios. Marina entrou na sala vinda do quarto, já vestida para sair. Usava um vestido vermelho justo que Ricardo não reconhecia, sapato de salto alto e uma maquiagem impecável. Seu perfume forte preencheu o ambiente, uma fragrância cara que ela havia insistido em comprar no mês anterior, apesar das finanças apertadas. "Você não vai se trocar?" ela perguntou, sua voz carregada com aquele tom de decepção que Ricardo havia aprendido a identificar tão bem nos últimos anos. Ricardo olhou para a própria roupa. Uma camisa social azul clara que já estava com ele há 5 anos, calça jeans escura e sapatos pretos básicos. Era o melhor que tinha para a ocasião. "Estou pronto", ele respondeu calmamente, fechando o laptop. Marina suspirou dramaticamente, revirando os olhos. "Claro que está. Sempre pronto com essa mesma roupa de sempre. A Fernanda vai estar lá com o Paulo. Você sabe como eles são, sempre impecáveis. E eu vou chegar com você parecendo um gerente de loja." As palavras doeram, mas Ricardo já estava acostumado. 12 anos de casamento haviam endurecido sua pele para esse tipo de comentário. Ele se levantou, guardando o laptop na mochila que levava para todo lugar. Dentro dela estava algo que Marina não sabia, algo que mudaria tudo. Mas ele manteve silêncio. "Antes de continuarmos, se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal. Precisamos muito do seu apoio para continuar trazendo conteúdo de qualidade. Aperte aquele sininho para não perder nenhuma história incrível como essa." O trajeto até o restaurante foi feito em silêncio. Ricardo dirigia o Civic 2015 que haviam comprado usado 3 anos atrás. Marina olhava pela janela, mexendo no celular, provavelmente respondendo mensagens das amigas. As ruas de São Paulo brilhavam molhadas sob as luzes dos postes e dos carros que passavam. A cidade nunca dormia, sempre pulsante, sempre exigente. "O restaurante é aquele na Oscar Freire", Marina disse sem tirar os olhos do celular. "Você sabe, aquele que eu sempre quis ir, mas você sempre disse que era caro demais." "Eu sei qual é", Ricardo respondeu. "A Fernanda disse que o Paulo está fechando um negócio enorme. Eles vão para Miami no próximo mês." "Miami?" "Ricardo. Enquanto isso, a gente mal consegue juntar dinheiro para trocar esse carro velho." Ricardo apertou o volante com mais força, mas manteve a voz calma. "O carro funciona bem." "Funciona bem", Marina repetiu com sarcasmo. "É sempre isso com você. As coisas funcionam bem. A roupa serve bem. O apartamento é suficiente. Você nunca quis mais da vida. Nunca teve ambição." Se ela soubesse, se ela tivesse a menor ideia do que estava dentro daquela mochila no banco de trás. Ricardo havia passado os últimos 10 anos construindo uma empresa de tecnologia do zero. Começou no quarto de serviço do apartamento anterior, desenvolvendo sistemas de gestão para pequenas empresas. Dormia 4 horas por noite, equilibrava projetos de freelancer para pagar as contas, enquanto investia cada centavo que sobrava na própria startup. Marina nunca entendeu. Para ela, era apenas um passatempo caro, uma obsessão infantil que impedia Ricardo de buscar um emprego estável em uma grande corporação, com salário fixo e previsível. Ela havia implorado, brigado, dado ultimatos, mas Ricardo persistiu. 3 meses atrás, sua empresa chamou a atenção de um fundo de investimento americano. 2 semanas atrás, a proposta oficial chegou. Hoje pela manhã, às 10h32, Ricardo assinou os papéis que transferiam 80% de sua empresa por 12 milhões de reais. Ele manteve 20% das ações, uma posição de consultor estratégico. Mas ele não tinha contado para Marina. Não ainda. Queria o momento certo.
Queria planejar como daria uma notícia, como isso mudaria suas vidas. Queria que fosse especial. Encontraram uma vaga a 3 quarteirões do restaurante. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava úmido e frio. Marina caminhou à frente, seus saltos batendo ritmicamente na calçada molhada. Ricardo a seguia, a mochila pesando em seus ombros, não pelo peso físico, mas pelo peso do que ela continha. O restaurante era exatamente como ele imaginava. Fachada moderna com vidros escuros, iluminação suave e amarelada, uma pequena placa discreta com o nome em letras douradas. Um manobrista os cumprimentou na entrada, mas Ricardo já havia estacionado. Marina pareceu constrangida por isso. Dentro, o ambiente era sofisticado. Mesas com toalhas brancas impecáveis, taças de cristal brilhando sob a luz de pequenos lustres, um murmúrio elegante de conversas. O ar cheirava vinho caro e especiarias refinadas. Um pianista tocava suavemente em um canto, melodias que Ricardo não reconhecia. Fernanda e Paulo já estavam sentados em uma mesa ao fundo. Fernanda acenou energicamente quando os viu, seu sorriso largo revelando dentes perfeitamente brancos. Paulo se levantou para cumprimentá-los, sua roupa impecável gritando sucesso e dinheiro. Marina, Ricardo, que bom que conseguiram vir. Fernanda abraçou Marina com entusiasmo, depois ofereceu um abraço mais contido a Ricardo. Paulo apertou a mão de Ricardo com força excessiva, aquele tipo de aperto que homens inseguros usam para afirmar dominância. E aí, Ricardo, como vão as coisas na tecnologia? Ainda batalhando com aquela empresinha. A palavra empresinha foi deliberadamente diminutiva. Ricardo sorriu educadamente. Vai bem, obrigado. Sentaram-se. Um garçom apareceu imediatamente com um menu, folhas pesadas de papel com letras elegantes. Ricardo olhou os preços e engoliu seco. Um prato principal custava o equivalente a uma semana de compras de supermercado. Marina, no entanto, estudava o menu com olhos brilhantes. O salmão com crosta de pistache parece divino, Fernanda comentou. Paulo, amor, vamos pedir aquele vinho que tomamos em Toscana. Aquele Brunello. Claro, meu amor. O melhor para melhor, Paulo respondeu, segurando a mão de Fernanda sobre a mesa. Marina observava tudo com uma expressão que Ricardo conhecia bem. Era inveja misturada com ressentimento. Ela queria aquilo. Queria ser a mulher que pedia vinho italiano sem olhar o preço, que falava casualmente sobre viagens à Europa, que usava joias que brilhavam mesmo na luz suave do restaurante. A conversa durante o jantar foi predominantemente sobre Paulo e Fernanda, o novo apartamento que estavam comprando no Itaim, o carro importado que Paulo havia encomendado, os planos para Miami. Fernanda falava animadamente sobre as lojas que queria visitar, as praias que planejavam conhecer. Marina participava com entusiasmo, fazendo perguntas, rindo das piadas de Paulo, mas Ricardo notava como ela evitava falar sobre a própria vida. Quando Fernanda perguntava sobre eles, Marina desviava rapidamente para outro assunto. Ricardo comia em silêncio, respondendo quando perguntavam diretamente a ele, mas principalmente observando. A mochila estava debaixo da mesa, encostada em sua perna. Ele podia sentir seu peso, seu significado. E você, Ricardo? Paulo perguntou em determinado momento, sua voz alta demais para o ambiente. Ainda tentando fazer aquele aplicativo decolar? Deve ser difícil, né? O mercado de tecnologia no Brasil é complicado. Havia condescendência em cada palavra. Marina ficou tensa ao lado de Ricardo. O negócio está indo, Ricardo respondeu simplesmente. Ah, mas você sabe, Paulo continuou, inclinando-se para frente como se fosse compartilhar um segredo. Às vezes a gente precisa saber quando desistir e buscar algo mais estável. Não é vergonha nenhuma trabalhar para outra pessoa. Eu mesmo tenho uma vaga aberta na minha empresa, gerência de TI. Não paga tanto quanto eu ganho, claro, mas seria um bom começo para você. Eu poderia dar uma palavrinha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina olhava para o prato, suas bochechas vermelhas. Fernanda tinha uma expressão que tentava ser simpática, mas transparecia pena. Paulo sorria, achando que estava sendo generoso. Obrigado pela oferta, Ricardo disse calmamente, mas vou continuar com meu próprio negócio. Paulo deu de ombros. Orgulho é algo perigoso,
amigo. Mas, enfim, cada um sabe de si. O resto do jantar passou em um borrão. Ricardo mal registrou o que comeu. A raiva crescia silenciosamente em seu peito, não pela ofensa a ele, mas por ver Marina cada vez mais retraída, cada vez mais envergonhada. Quando a conta chegou, Paula pegou dramaticamente. Essa é por minha conta. Não aceito recusa. Paulo, não precisa. Ricardo começou. Insisto, considere um presente de um amigo que está em uma situação melhor. Um dia, quem sabe, você me paga de volta, Paulo disse, piscando. Marina agradeceu com uma voz pequena. Ricardo simplesmente acenou com a cabeça. Na saída do restaurante, enquanto esperava o manobrista trazer o carro de Paulo, Fernanda abraçou Marina. A gente precisa se ver mais. Querida, você está bem? Qualquer coisa, me liga, viu? A compaixão no tom de Fernanda foi a gota d'água. Ricardo viu algo se quebrar nos olhos de Marina. Capítulo 2. A quebra. O caminho de volta para casa foi diferente do caminho de ida. Antes havia tensão silenciosa. Agora havia algo mais pesado, mais definitivo pairando no ar entre eles. Marina não olhava o celular. Ela olhava pela janela, mas Ricardo percebia pelo reflexo no vidro que seus olhos estavam marejados. As ruas de São Paulo passavam em um borrão de luzes e sombras. Você não precisava ter aceitado o jantar de graça, ela disse finalmente, sua voz trêmula. Ele insistiu. Teria sido pior recusar. Pior. Marina se virou para ele, e Ricardo viu lágrimas descendo por seu rosto. Pior do que a humilhação de ter meu marido recebendo esmola de um amigo. Pior do que ver ele oferecendo um emprego para você como se você fosse um coitado. Marina? Não. Ela bateu a mão no painel, fazendo Ricardo se assustar. Não tenta minimizar isso. Você viu como eles olharam para a gente, a pena nos olhos da Fernanda, o Paulo se sentindo o máximo porque pôde bancar nosso jantar. Ricardo manteve os olhos na estrada. Seus dedos apertavam o volante com força. 12 anos, Ricardo. 12 anos eu esperei. 12 anos acreditando que um dia as coisas melhorariam. Que sua empresinha finalmente daria certo. Que você finalmente seria alguém. As palavras eram como facas. Ricardo sentiu cada uma delas, mas permaneceu em silêncio. Minhas amigas viajam para o exterior. Compram bolsas de marca. Trocam de carro todo ano. E eu? Eu uso as mesmas roupas há 3 anos. Dirijo esse carro que parece que vai quebrar a qualquer momento. Moro em um apartamento de 2 quartos, enquanto a Fernanda está comprando um triplex. Você sabia como eram as coisas quando casamos, Ricardo disse calmamente, embora sentisse a raiva crescendo em seu peito. Eu sabia que você era ambicioso. Você disse que ia construir algo grande. Você prometeu que ia me dar uma vida boa. E eu estou tentando. Tentando? Marina riu, mas não havia humor no som. Tentando por 10 anos? Trabalhando até de madrugada para quê? Para nada. Para absolutamente nada. Ricardo estacionou o carro no prédio. Desligou o motor. O silêncio dentro do veículo era ensurdecedor. Eu não aguento mais, Marina disse, sua voz quebrando. Não aguento mais ser a mulher pobre do grupo. A que não pode viajar, que não pode comprar roupa nova, que tem que fingir que não se importa quando todo mundo está mostrando suas conquistas. É só sobre dinheiro para você? Ricardo perguntou, finalmente virando-se para encará-la. Depois de 12 anos juntos, é só sobre isso. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão, borrando a maquiagem. Não é só sobre dinheiro. É sobre respeito. É sobre não ser olhada com pena. É sobre não ter que justificar para todo mundo porque meu marido ainda está correndo atrás de um sonho impossível em vez de ter um emprego de verdade. Um emprego de verdade, Ricardo repetiu, a amargura finalmente aparecendo em sua voz. Sim, um emprego onde você ganha um salário todo mês. Onde você tem benefícios, estabilidade. Onde você não está jogando nosso dinheiro em um buraco sem fundo chamado startup. Ricardo abriu a porta do carro, pegou sua mochila do banco de trás. Vamos subir. No apartamento, a tensão continuou.
Marina foi direto para o quarto, tirando os sapatos e jogando-os com força no chão. Ricardo foi para a cozinha, pegou um copo d'água. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ele pensou em pegar os documentos da mochila, mostrar para ela, acabar com aquilo tudo. Mas algo deteve. Talvez orgulho ferido. Talvez a dor de ouvir que sua esposa o via como um fracassado. Talvez a percepção dolorosa de que ela se importava mais com aparências do que com ele. Marina voltou para a sala, ainda usando o vestido vermelho, mas descalça agora. Seu cabelo estava despenteado, onde ela havia passado as mãos nervosamente. Eu quero que você aceite a oferta do Paulo, ela disse, sua voz mais firme agora. Ricardo a olhou, incrédulo. Você não está falando sério. Estou completamente séria. Aceita o emprego. Feche essa empresa fantasma que você tem. Vamos começar a viver como adultos normais. Essa empresa fantasma é minha vida nos últimos 10 anos, Marina. Exatamente. Sua vida. E o que sobrou para mim? O que sobrou para nós? Eu abri mão de coisas. Ricardo, eu poderia ter me casado com o Fernando. Lembra dele? Ele me queria. E hoje ele é sócio de uma firma de advocacia. Ganha 6 dígitos por mês. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que acontece a seguir, não se esqueça de apertar o like. E de onde você está ouvindo essa história? Me diga nos comentários. Adoraria saber se você está em casa, no trânsito ou em qualquer outro lugar. Sua interação é muito importante para nós. A menção ao ex-namorado foi um golpe baixo e Marina sabia disso. Ela viu o impacto em Ricardo, a forma como seus olhos se estreitaram, como sua mandíbula se apertou. Então é sobre isso, Ricardo disse devagar. Você se arrependeu de ter escolhido o errado. Marina abriu a boca, fechou, depois abriu novamente. Não é sobre arrependimento. É sobre realidade. É sobre ter 36 anos e perceber que minha vida não é nada do que eu sonhei. E isso é minha culpa. É sim. Marina explodiu novamente. Você podia ter sido sócio daquela empresa 3 anos atrás. Lembra? Aquela oferta do seu ex-chefe, salário de gerente de projetos, mais participação nos lucros. Mas você recusou porque queria tocar seu próprio negócio. Aquela empresa faliu 6 meses depois. Ricardo retrucou. Se eu tivesse aceitado, estaríamos na mesma situação. Você sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma justificativa. Mas o resultado é o mesmo. A gente não tem nada. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Era final. Definitivo. Ambos sabiam. Marina se sentou no sofá, de repente parecendo exausta. Eu não aguento mais, Ricardo. Não aguento mais essa vida. Ricardo ficou em pé, a mochila ainda em seus ombros. Ele pensou em tudo o que queria dizer. Sobre as noites em claro. Sobre os clientes que ele havia conquistado um por um. Sobre a tecnologia que havia desenvolvido, que estava mudando a forma como pequenas empresas gerenciavam seus negócios. Sobre os elogios que recebia de clientes. Sobre o orgulho que sentia ao construir algo do zero. Mas nada disso importava para Marina. Ela queria resultados visíveis. Queria carros importados e apartamentos grandes e viagens internacionais. Queria o que a Fernanda tinha, o que seus outros amigos tinham. O que você quer? Ricardo perguntou, sua voz cansada. Marina levantou os olhos para ele. Eu quero o divórcio. As palavras pairaram no ar. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Parte dele sabia que estava chegando a isso, mas ouvir as palavras em voz alta tornou tudo real. Você tem certeza? Ele perguntou. Marina assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto novamente. Eu não posso mais. Não posso continuar vivendo assim, esperando por um futuro que nunca chega. Ricardo respirou fundo. Está bem. Está bem. Marina pareceu surpresa com a calma na resposta dele. Se é isso que você quer, então está bem. Eu não vou te segurar em um casamento onde você não quer estar. Marina pareceu não saber como reagir. Talvez esperasse uma briga maior, súplicas, promessas de mudança. Mas Ricardo estava cansado demais para qualquer coisa disso. Ele caminhou até o quarto, pegou um travesseiro e um cobertor. Eu durmo no sofá hoje. Amanhã a gente conversa sobre os detalhes.
Marina apenas acenou com a cabeça, ainda parecendo atordoada. Ricardo se acomodou no sofá depois que ela foi para o quarto. A mochila estava no chão ao lado dele. Ele a abriu, tirou os documentos. Ali estava o contrato, os números, a prova de que ele não era um fracassado, de que sua persistência havia valido a pena. Mas que gosto amargo tinha essa vitória agora. O que importava ter conquistado tudo isso se ele estava perdendo seu casamento? Se a mulher que ele amava não tinha conseguido aguentar esperar até o fim? Ricardo guardou os documentos de volta. Fechou os olhos, mas sabia que não dormiria. Do lado de fora, São Paulo continuava acordada, indiferente aos pequenos dramas humanos que aconteciam em seus milhões de apartamentos. Capítulo 3. O palco da revelação. O sol da manhã de quarta-feira entrava pelas janelas do apartamento, trazendo uma claridade que parecia inadequada para o clima emocional dentro daquelas paredes. Ricardo havia dormido pouco, se é que havia dormido. Sua mente girava em círculos, processando a conversa da noite anterior, as palavras de Marina, a decisão que ela havia tomado. Marina saiu do quarto por volta das 9 horas. Estava vestida para trabalhar, com uma roupa simples mas profissional. Ela trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de cosméticos na região da Paulista. O salário não era alto, mas ajudava com as contas. Eles se olharam por um momento, o desconforto palpável no ar. Bom dia, Marina disse, sua voz formal, distante. Bom dia, Ricardo respondeu. Marina foi até a cozinha, preparou um café rápido. Ricardo se levantou do sofá, dobrou o cobertor. Ele estava usando a mesma roupa do dia anterior, amarrotada agora. Eu pensei, Marina começou, sem olhar para ele, mexendo o café, que a gente podia conversar sobre isso direito à noite. Talvez com calma. Ricardo assentiu. Tudo bem. Eu preciso ir trabalhar. Você tem reunião hoje. Tenho algumas coisas para resolver. O que ele realmente tinha era uma reunião com o advogado que havia mediado a venda da empresa. Havia detalhes finais sobre a transferência do dinheiro, sobre sua nova posição como consultor, sobre os próximos passos. Marina terminou o café, pegou a bolsa. Na porta, ela hesitou, virou-se para Ricardo. Eu não disse isso ontem, mas eu não odeio você, Ricardo. Eu só não aguento mais essa vida. Ricardo acenou com a cabeça. Eu entendo. Depois que ela saiu, o apartamento ficou em um silêncio opressivo. Ricardo tomou um banho demorado, deixando a água quente relaxar seus músculos tensos. Vestiu uma roupa limpa, dessa vez uma das camisas sociais melhores que tinha, e a calça de terno que usava para reuniões importantes. A reunião com o advogado foi na região da Faria Lima, no escritório moderno de um prédio alto. Dr. Henrique Moreira era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno que provavelmente custava o equivalente a 3 meses de aluguel do apartamento de Ricardo. Ricardo, meu caro. Dr. Henrique o cumprimentou com um aperto de mão caloroso. Sente-se, por favor. Café? Água. Ricardo pediu água. Sentou-se na cadeira confortável de couro, em frente à mesa enorme de madeira escura. Bem, Dr. Henrique começou, abrindo uma pasta. Temos excelentes notícias. A transferência foi processada esta manhã. Os 12 milhões já estão em sua conta, conforme acordado. Descontados os impostos, taxas e meus honorários, você deve ter cerca de 8,2 milhões líquidos para uso imediato. Ricardo respirou fundo. 8 milhões de reais. Mais dinheiro do que ele havia sonhado ter na vida inteira. Além disso, Dr. Henrique continuou. Você mantém 20% das ações da empresa, agora avaliadas em aproximadamente 3 milhões. E sua posição como consultor estratégico tem um salário anual de 300 mil reais, mais bônus baseado em performance. Era surreal. Apenas alguns meses atrás, Ricardo estava preocupado em pagar o boleto do condomínio. Agora tinha 8 milhões em sua conta. Eu preciso da sua assinatura em alguns documentos finais, Dr. Henrique disse, empurrando papéis pela mesa. E eu recomendaria fortemente que você consultasse um planejador financeiro. Temos alguns excelentes aqui no escritório, se quiser. Ricardo assinou os documentos, sua mente ainda processando tudo. Quando terminou, Dr. Henrique se levantou,
estendendo a mão novamente. Parabéns, Ricardo. Você conquistou algo notável. Pouquíssimas startups chegam a esse ponto. Você deve estar muito orgulhoso. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Obrigado, doutor. Na rua, ele andou sem direção por alguns minutos. A região da Faria Lima era movimentada, cheia de pessoas em ternos caros andando apressadamente, carros importados nas ruas, restaurantes sofisticados. Esse era o mundo que Marina queria. E, ironicamente, agora que Ricardo tinha acesso a ele, ela estava saindo de sua vida. Ele pegou o celular, olhou para a tela. Queria ligar para Marina, contar tudo, fazer as pazes. Mas algo o impediu. Talvez a dor das palavras dela ainda estivesse muito fresca. Talvez ele quisesse que ela soubesse do sucesso dele de uma forma diferente, não de uma ligação apressada. Em vez disso, ele ligou para seu melhor amigo, Carlos, que também trabalhava com tecnologia. Eles se conheciam desde a faculdade. E aí, Ricardão? Carlos atendeu animadamente. Como foi a assinatura ontem? Bem, está tudo resolvido. O dinheiro já caiu na conta hoje de manhã. Cara, isso é incrível. A gente precisa comemorar. Vamos marcar um jantar. Chama a Marina, eu chamo a Paula. Ricardo hesitou. Na verdade, Carlos, as coisas com a Marina não estão muito bem. O quê? O que aconteceu? Ricardo contou brevemente sobre o jantar do dia anterior, sobre a briga, sobre o pedido de divórcio. Carlos ficou em silêncio por um momento. Deixa eu ver se entendi. No dia que você se torna milionário, sua esposa pede divórcio porque acha que você é um fracassado. Basicamente. E você não contou para ela sobre o dinheiro. Não tive chance. E depois da briga, não sei. Carlos, parecia errado. Mano, você precisa contar para ela. Isso muda tudo. Ricardo não tinha certeza se mudava. Marina queria se divorciar não apenas por falta de dinheiro, mas porque ela havia perdido a fé nele. Porque ela se cansou de esperar. O dinheiro resolveria os problemas financeiros, mas resolveria o vazio emocional que havia se criado entre eles? Olha, Carlos disse, sua voz mais séria agora. Eu entendo que você está magoado, mas vocês estão casados há 12 anos. Isso vale alguma coisa. Pelo menos dê a ela a chance de saber a verdade antes de tomar qualquer decisão definitiva. Ricardo concordou em pensar a respeito. Desligaram o telefone combinando de se encontrar na sexta-feira. O resto do dia passou em um borrão. Ricardo foi a um banco, conversou com um gerente sobre investimentos. Foi a uma imobiliária, apenas para ter uma ideia de apartamentos maiores. Comprou algumas roupas novas, nada muito extravagante, mas peças de qualidade melhor do que estava acostumado. Quando chegou em casa no final da tarde, Marina ainda não havia voltado do trabalho. Ricardo guardou as compras, preparou um café e sentou-se no sofá. Ele pegou os documentos da mochila novamente, leu cada página, tentando fazer aquilo parecer real. Marina chegou por volta das 7 da noite. Ela parecia cansada, os ombros caídos, o semblante pesado. Cumprimentou Ricardo com um aceno de cabeça e foi direto tomar banho. Quando ela voltou, vestindo roupas confortáveis, sentou-se na poltrona em frente ao sofá onde Ricardo estava. A distância física entre eles parecia representar a distância emocional que havia crescido. Então, Marina começou. Eu pensei bastante hoje. Sobre nós, sobre tudo. Ricardo esperou em silêncio. Eu acho que a gente devia fazer isso de forma civilizada. Sem briga, sem drama. Dividir as coisas de forma justa, cada um segue seu caminho. Está bem, Ricardo disse. Marina pareceu aliviada. O apartamento está no nome dos dois. A gente pode vender e dividir o dinheiro. O carro você pode ficar. Eu compro outro para mim. Não temos muitas coisas de valor para dividir, então deve ser simples. Ricardo assentiu. Cada palavra era como uma pequena morte, o fim oficial de 12 anos juntos sendo reduzido a uma divisão fria de bens. Eu pensei, Marina continuou, olhando para as próprias mãos, em contar para as pessoas no fim de semana. A Fernanda está organizando um almoço no sábado, tipo uma despedida dela antes da viagem para Miami. Eu queria ir.
e achei que podíamos ir juntos, como última vez, e depois contar para todo mundo. Havia algo nessa sugestão que incomodou Ricardo. Por que você quer fazer isso em público? Marina deu de ombros. Não sei. Talvez seja mais fácil. Tipo arrancar um band-aid rápido, sabe? A gente conta para todo mundo de uma vez. Não precisa repetir a história várias vezes. Ricardo percebeu que havia mais do que isso. Marina queria uma última aparição como casal, uma última vez no meio social dela antes de anunciar o divórcio. Talvez houvesse uma necessidade de controlar a narrativa, de apresentar a separação aos amigos de uma forma específica. Tudo bem, ele concordou. Se é isso que você quer. Marina pareceu surpresa com a facilidade da concordância. Obrigada. Eu sei que você não gosta muito desses encontros, mas acho que seria bom. Naquela noite, eles jantaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina foi dormir cedo, e Ricardo ficou na sala, o laptop aberto, mas sem realmente trabalhar. Ele pensou em contar para ela sobre o dinheiro. Várias vezes pegou o celular, digitou uma mensagem, apagou. Queria fazer isso pessoalmente, mas o momento certo nunca parecia chegar. E parte dele, uma parte pequena e vingativa que ele não tinha orgulho de admitir, queria que ela soubesse na frente dos outros. Queria que ela entendesse o erro que estava cometendo, queria que ela sentisse o arrependimento. Era mesquinho, ele sabia, mas era humano. Pessoal, se você está curtindo os rumos dessa história, não esqueça de compartilhar com seus amigos. E me conta nos comentários, você acha que Ricardo deveria contar a verdade para Marina agora ou esperar? Adoraria saber sua opinião. Capítulo 4. O almoço do destino. O sábado amanheceu ensolarado, um daqueles dias de São Paulo onde o céu estava limpo e azul, sem a poluição costumeira. Marina acordou cedo, passou mais de uma hora se arrumando. Escolheu um vestido bege claro, elegante mas não exagerado, sandálias de salto médio, brincos discretos. Ricardo vestiu uma das camisas novas que havia comprado, uma calça de sarja azul marinho e sapatos marrons de couro. Quando Marina o viu, ela pareceu surpresa. Roupa nova? Ela perguntou. Comprei alguns dias atrás. Ela não disse mais nada, mas Ricardo notou que ela observou com mais atenção por um momento. O almoço seria na casa de Fernanda e Paulo, um apartamento espaçoso em Moema. Eles haviam se mudado há 6 meses, e Marina tinha falado sobre isso por semanas, sobre como era grande, como era bem decorado, como era tudo que ela queria ter. No caminho, Marina estava nervosa. Mexia no celular, ajeitava o cabelo, respirava fundo ocasionalmente. Você está bem? Ricardo perguntou. Estou. Só. É estranho, né? Saber que é a última vez que vamos estar juntos com esses amigos. Como casal, quero dizer. Ricardo manteve os olhos na estrada. O apartamento de Fernanda e Paulo era realmente impressionante. Eles moravam no 15º andar, com uma vista ampla da cidade. A sala de estar era enorme, com sofás de couro italiano, uma televisão que ocupava quase uma parede inteira, obras de arte nas paredes, uma decoração que gritava dinheiro. Fernanda os recebeu com abraços efusivos. Marina, Ricardo, que bom que vieram. Entrem, entrem. Havia outras pessoas já ali. Alguns amigos do casal, pessoas que Ricardo conhecia superficialmente de outros encontros. Todo mundo estava bem vestido, conversando animadamente, taças de vinho ou cerveja artesanal nas mãos. Paulo cumprimentou Ricardo com aquele mesmo aperto de mão excessivamente forte. E aí, Ricardo, pensou na minha oferta? A vaga ainda está aberta. Ricardo sorriu educadamente. Obrigado, Paulo, mas estou bem como estou. Paulo deu de ombros, como se dissesse sua perda, e foi cumprimentar outros convidados. A mesa estava posta na varanda, que tinha vista para a piscina do prédio e para a cidade além. Era uma mesa grande, comportava facilmente 12 pessoas. Havia enfeites caros, pratos finos, taças de cristal. Durante o almoço, a conversa girou em torno dos tópicos usuais. Paulo falava sobre negócios, sobre o mercado, sobre suas conquistas. Fernanda compartilhava detalhes sobre a viagem para Miami, os hotéis 5 estrelas onde ficariam, os restaurantes famosos que visitariam.
Marina participava da conversa, mas Ricardo notava que ela estava mais contida do que o normal. Seus olhos ocasionalmente encontravam os dele através da mesa, e havia algo naqueles olhares, uma mistura de tristeza e resolução. Foi depois da sobremesa, quando todos estavam relaxados, algumas garrafas de vinho vazias na mesa, que Marina se levantou. Ela bateu levemente na taça com uma colher, chamando a atenção de todos. Pessoal, ela começou, sua voz ligeiramente trêmula, eu e o Ricardo temos um anúncio a fazer. O burburinho de conversa cessou. Todos se viraram para olhar para ela. Ricardo sentiu seu estômago apertar. Era isso. Era o momento. Marina olhou para ele, e Ricardo viu lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ela respirou fundo. Eu e o Ricardo decidimos nos separar. Houve um momento de silêncio chocado, seguido por exclamações de surpresa. O quê? Fernanda foi a primeira a falar. Marina, não. Marina limpou uma lágrima que escorreu. É verdade. A gente não está mais funcionando como casal. Mas vocês estão juntos há tanto tempo, outra amiga disse. Paulo, que havia bebido bastante vinho, soltou uma risada curta e nada amigável. Bem, não é surpresa, né? Marina olhou para ele, confusa. O que você quer dizer? Paulo se recostou na cadeira, segurando a taça de vinho. Ah, Marina, vamos ser honestos aqui entre amigos. Você é uma mulher linda, inteligente. Merece melhor. E o Ricardo? Bem, o Ricardo é um cara legal, mas vamos encarar os fatos. Ele não conseguiu te dar a vida que você merece. Ricardo sentiu o sangue subir ao rosto. Outros na mesa pareciam desconfortáveis, mas ninguém falou. Paulo, Fernanda disse suavemente, talvez não seja o momento. Não. Paulo continuou, claramente embriagado pela combinação de vinho e própria arrogância. É melhor falar a verdade. Marina, você é jovem ainda. Vai encontrar alguém melhor. Alguém que possa realmente cuidar de você. Alguém de sucesso. Marina estava vermelha, dividida entre a defesa de Ricardo e o fato de que, no fundo, aquelas palavras ecoavam seus próprios pensamentos. Paulo, chega. Ricardo disse calmamente, mas sua voz tinha uma frieza que fez alguns na mesa olharem para ele com surpresa. Ah, não fica bravo, cara, Paulo disse, acenando a mão dispensivamente. Eu estou sendo um amigo aqui. Às vezes a gente precisa ouvir verdades duras. Você tentou essa coisa de empreendedor. Não deu certo, não tem problema. Mas você não pode culpar a Marina por querer mais da vida. Paulo. Fernanda agora estava genuinamente irritada. Você bebeu demais. Para com isso. Mas Paulo estava em seu elemento, sentindo-se superior, sentindo-se no direito de humilhar Ricardo em público. Sério, Ricardo, sem ressentimentos. Mas olha para você. Olha para esse apartamento, para a vida que eu construí. E olha para o que você conseguiu em 10 anos. Um apartamento pequeno, um carro velho, uma empresinha que não vai a lugar nenhum. O silêncio na mesa era mortal agora. Marina estava olhando para o prato, incapaz de encarar Ricardo. Fernanda estava furiosa com o marido. Os outros convidados olhavam para qualquer lugar exceto para Ricardo. Ricardo colocou o guardanapo na mesa calmamente. Levantou-se. Todos os olhos se viraram para ele. Você tem razão em algumas coisas, Paulo. Ricardo disse, sua voz calma mas clara. Você construiu uma bela vida aqui. Um apartamento impressionante, carros bonitos, viagens internacionais. Paulo sorriu, achando que Ricardo estava concordando com ele. Mas você está errado sobre uma coisa, Ricardo continuou. Minha empresa não é pequena e definitivamente vai a algum lugar. Ah, é? Paulo disse com sarcasmo. E para onde ela está indo? Ricardo tirou o celular do bolso, abriu o aplicativo do banco, virou a tela para que todos pudessem ver. O saldo da conta estava lá, claro e inequívoco, R$8.243.522. Houve um momento de silêncio absoluto, enquanto as pessoas na mesa processavam o que estavam vendo. Eu vendi minha empresa na segunda-feira, Ricardo disse calmamente, por R$12 milhões. Esse é o valor líquido que recebi depois de impostos e taxas.
Eu também mantive 20% das ações, avaliadas em 3 milhões, e uma posição de consultor com salário anual de 300 mil. Marina havia ficado branca. Ela olhava para a tela do celular como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Então, para responder sua pergunta, Paulo, Ricardo continuou, guardando o celular. Minha empresa foi para o lugar que eu sempre planejei que ela fosse. E quanto à sua oferta de emprego, obrigado, mas eu vou passar. Acho que estou bem onde estou. Paulo parecia ter sido esbofeteado. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ricardo se virou para Marina, que ainda estava em choque. Marina, eu tentei te contar. Várias vezes. Mas nunca pareceu ser o momento certo. E depois da nossa conversa na terça, eu não sabia como. Marina finalmente encontrou sua voz, embora estivesse tremendo. Você sabia disso tudo. Quando a gente brigou. Quando eu pedi o divórcio. Você já sabia. Eu havia assinado os papéis naquela tarde, Ricardo confirmou. Mas quando cheguei em casa, você já estava determinada. Você já havia decidido que eu era um fracasso. Lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Marina. Ricardo, Você não me deixou terminar de falar, Ricardo disse, e pela primeira vez havia emoção real em sua voz. 12 anos, Marina. 12 anos eu trabalhei para isso. 12 anos sacrificando, lutando, construindo algo do zero. E você não conseguiu esperar mais 3 dias para descobrir que tinha dado certo. Gente, que reviravolta. Se você está com o coração acelerado assim como eu, deixa aquele like e se inscreve no canal. Compartilhe essa história com alguém, porque ela está ficando cada vez melhor. Fernanda estava com a mão na boca, lágrimas também em seus olhos. Os outros convidados pareciam não saber onde olhar. Eu preciso ir, Ricardo disse finalmente. Olhou ao redor da mesa. Desculpe estragar o almoço. Ele caminhou em direção à porta. Atrás dele, ouviu Marina se levantar. Ricardo, espera, por favor. Mas ele não parou. Atravessou a sala de estar linda, desceu pelo elevador, saiu para o sol brilhante de São Paulo. Suas mãos tremiam enquanto destravava o carro. Ele sentou-se no banco do motorista, mas não ligou o motor imediatamente. Apenas respirou, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ele havia passado semanas imaginando esse momento, a revelação, a vingança silenciosa contra aqueles que o haviam subestimado. Mas agora que tinha acontecido, ele só se sentia vazio. Seu celular começou a tocar. Era Marina. Ele olhou para a tela, mas não atendeu. Ela ligou novamente. E novamente. Ricardo colocou o celular no modo silencioso. Ele dirigiu sem destino por um tempo, pelas ruas de São Paulo, pela cidade que tinha sido o palco de sua luta, de seus sonhos, de seu sucesso e de sua perda. Finalmente, acabou parando perto do Parque Ibirapuera. Saiu do carro, caminhou pelas alamedas arborizadas, observando famílias fazendo piquenique, crianças brincando, casais passeando de mãos dadas. Tudo aquilo parecia tão simples, tão distante de sua realidade complicada. Seu celular vibrou com mensagens. Ele finalmente olhou. Havia dezenas. De Marina, de Carlos, até de Fernanda. Marina. Ricardo, por favor, me deixe explicar, Marina. Eu não sabia. Você precisa entender, Marina. Por favor, atende, telefone, Marina. Eu estraguei tudo. Eu sei, mas a gente precisa conversar. Carlos. Cara, a Marina me ligou desesperada. O que aconteceu? Fernanda. Ricardo, eu sinto muito pelo Paulo. Ele estava bêbado e foi um idiota completo. A Marina está arrasada. Por favor, conversa com ela. Ricardo guardou o celular. Ele precisava de tempo para pensar, para processar. O dinheiro em sua conta era real. O fim de seu casamento também era. Capítulo 5. As consequências. Ricardo passou o resto do sábado e todo o domingo praticamente incomunicável. Ele reservou um quarto em um hotel na região da Consolação, um lugar modesto mas confortável. Não queria voltar para o apartamento ainda. Não queria ter a conversa inevitável com Marina enquanto suas emoções ainda estavam tão à flor da pele. Ele precisava pensar. Sobre tudo. Sobre o que queria fazer agora. Sobre o que significava ter esse dinheiro todo. Sobre seu casamento. Sobre Marina.
A verdade era mais complicada do que simplesmente estar certo ou errado. Marina tinha seus motivos para estar frustrada. 12 anos realmente eram muito tempo para esperar, e Ricardo reconhecia que sua obsessão com a empresa havia afetado o relacionamento deles. Ele havia colocado o trabalho acima de quase tudo, incluindo sua esposa. Mas ela também havia desistido dele justo quando ele estava prestes a provar que sua persistência tinha validade. Ela o havia julgado um fracasso sem conhecer toda a história. E isso doía de uma forma que o dinheiro não podia curar. Na segunda-feira de manhã, Ricardo finalmente voltou para o apartamento. Era cedo, por volta das 7 horas. Ele esperava que Marina já tivesse saído para o trabalho, mas quando abriu a porta, a encontrou sentada no sofá, ainda de pijama, os olhos vermelhos inchados de tanto chorar. Ela se levantou imediatamente quando o viu. Ricardo? Oi, ele disse calmamente, fechando a porta atrás de si. Você está bem? Onde você estava? Eu fiquei tão preocupada. As palavras saíam em um atropelo. Eu liguei 1000 vezes, mandei mensagem, eu até pensei em ir na polícia. Eu estava em um hotel. Precisava de tempo para pensar. Marina se aproximou, mas parou quando viu a expressão fechada dele. Ricardo, eu não sei nem por onde começar. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei tudo. Você foi trabalhar? Ricardo perguntou, notando o pijama. Marina balançou a cabeça. Eu não consegui. Eu liguei ontem dizendo que estava doente. Eu não consegui fazer nada além de pensar em como eu fui idiota. Ricardo colocou a mochila no chão, sentou-se na poltrona. Marina voltou para o sofá, mas na beirada, como se estivesse pronta para levantar a qualquer momento. Por que você não me contou? Ela perguntou, sua voz quebrada. Quando eu disse que queria o divórcio, por que você não falou sobre o dinheiro? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Porque naquele momento, percebi que não era sobre dinheiro. Você não pediu o divórcio porque a gente estava sem dinheiro. Você pediu porque perdeu a fé em mim. Marina começou a chorar novamente. Eu sei e eu sinto tanto. Eu fui horrível com você. Eu te julguei, te diminuí, e você estava trabalhando tão duro. Você não está errada em tudo, Marina, Ricardo disse, surpreendendo-a. Eu realmente coloquei a empresa acima de você muitas vezes. Eu trabalhava até tarde, estava sempre estressado, sempre falando sobre o negócio. Eu entendo que você se sentiu negligenciada. Mas você estava construindo algo incrível. E eu não vi isso. Eu só via o que a gente não tinha, não o que você estava criando. Eles ficaram em silêncio por um momento. Do lado de fora, o som do trânsito matinal de São Paulo, buzinas, o barulho de ônibus, a cidade acordando para mais um dia de trabalho. O que aconteceu depois que eu saí? Ricardo perguntou. Marina limpou as lágrimas. Foi horrível. A Fernanda expulsou o Paulo da mesa, mandou ele ir dormir. Ela ficou me consolando, mas eu estava em choque demais para processar. Os outros convidados foram embora rapidamente. Ninguém sabia o que fazer ou dizer. A Fernanda me levou para casa de carro porque eu não conseguia dirigir. E o Paulo? A Fernanda disse que eles tiveram uma briga enorme depois. Ela está furiosa com ele. Disse que ele sempre foi arrogante, mas que ontem ele passou de todos os limites. Ricardo assentiu. Ele sentia uma satisfação pequena e mesquinha com isso, e não estava orgulhoso disso. Ricardo, Marina disse, sua voz mais firme agora, eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Eu sei que eu te magoei profundamente. Mas você acha que a gente consegue consertar isso? Você acha que ainda há chance para nós? Essa era a pergunta que Ricardo havia passado 2 dias pensando. A resposta não era simples. Eu não sei, ele disse honestamente. Eu ainda te amo, Marina. 12 anos não desaparecem. Mas eu não sei se amor é suficiente. Você revelou coisas no sábado passado que me machucaram muito. Sobre se arrepender de ter me escolhido. Sobre o Fernando. Marina fechou os olhos, parecendo envergonhada. Eu não penso isso. Eu estava com raiva, frustrada. Eu disse coisas horríveis que eu não sentia de verdade. Mas alguma parte de você sentia, Ricardo disse gentilmente. Senão você não teria dito. E esse é o problema, Marina.
Eu não sei se você quer ficar comigo porque me ama ou porque agora eu tenho dinheiro. As palavras foram como um tapa, e Ricardo viu o impacto delas no rosto de Marina. É isso que você acha de mim? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Que eu sou tão superficial assim? Eu não sei mais o que achar, Ricardo admitiu. Você passou anos reclamando que a gente não tinha dinheiro. Você me comparou com outros homens que ganhavam mais. Você mencionou que poderia ter casado com alguém rico. E agora que eu tenho dinheiro, de repente você quer fazer as coisas funcionarem. Marina estava chorando silenciosamente agora. Eu mereço isso. Eu mereço que você pense assim de mim. Mas, Ricardo, eu juro por tudo, não é sobre o dinheiro. Ou melhor, não é só sobre o dinheiro. É sobre perceber o quanto eu errei. É sobre ver que eu estava prestes a jogar fora 12 anos com um homem incrível porque eu estava focada nas coisas erradas. Ricardo queria acreditar nela. Parte dele realmente queria. Eu preciso de tempo, ele disse finalmente. Eu não posso tomar uma decisão agora, não com tudo tão recente, tão confuso. Marina assentiu, limpando as lágrimas. Quanto tempo você precisa? Eu não sei. Alguns dias, algumas semanas. Eu não sei. Enquanto isso, você vai ficar aqui? Ou... Eu acho que seria melhor eu ficar no hotel por enquanto. Dar espaço para ambos processarmos tudo isso. Marina pareceu querer argumentar, mas concordou. Tudo bem. O que você achar melhor. Ricardo se levantou. Foi até o quarto pegar mais algumas roupas. Enquanto arrumava uma mala, Marina apareceu na porta. Ricardo, ela disse suavemente, independente do que acontecer, eu quero que você saiba que eu sinto muito. Muito mesmo. E eu estou orgulhosa de você. Do que você construiu, do que você conquistou. Eu deveria ter dito isso antes, todos os dias, mas eu estava tão focado no que faltava que esqueci de valorizar o que tinha. Ricardo parou o que estava fazendo, olhou para ela. Havia sinceridade em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele não via há muito tempo. Obrigado, ele disse simplesmente. Ele terminou de arrumar a mala, passou por Marina na porta e saiu do apartamento. No corredor, ele respirou fundo. Isso estava sendo mais difícil do que ele imaginava. Capítulo 6. Reflexões e decisões. As 2 semanas seguintes foram um período de transformação profunda para Ricardo. Ele usou o tempo para fazer coisas que nunca tinha tido tempo ou dinheiro para fazer. Visitou o MASP, caminhou pela Avenida Paulista em um domingo de rua aberta, comeu em restaurantes que sempre quis experimentar, mas achava caros demais. Ele também começou a trabalhar com o planejador financeiro que Dr. Henrique havia recomendado. Investimentos foram feitos, um plano financeiro de longo prazo foi criado. Ricardo comprou um apartamento novo, um lugar espaçoso em Pinheiros, com 3 quartos, varanda grande, vista linda. Algo que era dele, não algo compartilhado com memórias dolorosas. Carlos foi seu confidente durante esse período. Eles se encontravam regularmente para conversar, e Carlos ouvia pacientemente enquanto Ricardo processava seus sentimentos sobre Marina, sobre o casamento, sobre o futuro. A questão é, Ricardo disse em um desses encontros, tomando cerveja em um bar na Vila Madalena, eu ainda a amo, mas o amor é suficiente quando a confiança está quebrada. Carlos pensou cuidadosamente. Confiança pode ser reconstruída, mas só se ambos estiverem realmente comprometidos. E só se a pessoa que quebrou a confiança realmente entender o que fez e estiver disposta a fazer o trabalho necessário para consertar. Você acha que ela entende? Honestamente, eu acho que sim. A Paula falou com a Marina algumas vezes, e ela parece genuinamente destruída pelo que aconteceu. Não é só tristeza por perder o casamento, é vergonha pelo que ela fez. Ricardo mexeu na garrafa de cerveja, pensativo. Parte de mim quer dar outra chance, mas outra parte tem medo. E se ela só quer voltar por causa do dinheiro? E se as coisas ficarem difíceis de novo e ela voltar a me ver como um fracasso? Essas são perguntas válidas, Carlos concordou. Mas você também precisa se perguntar. Você consegue imaginar sua vida sem ela? Depois de 12 anos, consegue? Essa era a pergunta que Ricardo evitava responder. Marina, por sua vez, também estava passando por transformações.
Ela havia pedido demissão do emprego, dizendo que precisava de tempo para repensar sua vida. Ela se inscreveu em terapia, algo que Ricardo descobriu através de Carlos, que ouviu da Paula. Elas se comunicavam ocasionalmente por mensagem, conversas curtas e cuidadosas. Marina nunca pressionava, nunca exigia resposta. Ela apenas checava se Ricardo estava bem. Às vezes compartilhava pequenas coisas do dia dela, sempre terminando dizendo que o amava e que estava esperando. Não importava quanto tempo levasse. 3 semanas após o almoço fatídico, Ricardo finalmente decidiu que estava pronto para uma conversa séria com Marina. Ele a convidou para jantar em um restaurante neutro, um lugar italiano aconchegante no Itaim. Marina chegou pontualmente. Ela estava diferente. Ricardo notou imediatamente. Mais magra, parecia cansada, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma clareza que não estava lá antes. Oi, ela disse suavemente, sentando-se. Oi, você está bem? Eu estou melhor, ela respondeu. A terapia está ajudando. Estou aprendendo muito sobre mim, sobre por que eu fazia as coisas que fazia. Eles pediram comida e houve alguns minutos de conversa superficial enquanto esperavam. Quando a comida chegou, Ricardo finalmente começou a conversa que precisavam ter. Marina, eu pensei muito nas últimas semanas. Sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o futuro. Marina colocou o garfo na mesa, dando a ele toda a sua atenção. Eu ainda te amo, Ricardo disse, e viu os olhos dela se encherem de lágrimas imediatamente. Mas o amor não é suficiente. A gente precisa reconstruir a confiança, o respeito. E isso não vai ser fácil nem rápido. Eu sei, Marina disse, sua voz tremendo. Eu sei e eu estou disposta. Eu vou fazer o que for preciso. Eu comprei um apartamento novo, Ricardo continuou, em Pinheiros. Eu acho que se a gente for tentar de novo, a gente precisa começar do zero. Não naquele apartamento cheio de memórias ruins. Marina sentiu. Faz sentido. E eu acho que a gente devia fazer terapia de casal, além da sua terapia individual. A gente tem problemas de comunicação, problemas de expectativas, muita coisa para trabalhar. Eu concordo completamente. Ricardo respirou fundo. Mas eu preciso de honestidade total de você, Marina. Eu preciso saber. Você quer voltar porque me ama ou porque agora eu tenho dinheiro? Marina olhou diretamente nos olhos dele. Eu te amo, Ricardo. Eu sempre te amei, mesmo quando estava frustrada e com raiva. O dinheiro me fez perceber que eu tinha julgado você errado, que eu tinha desistido muito cedo. Mas não é o dinheiro que me faz querer voltar. É perceber que eu estava jogando fora o homem mais dedicado, mais trabalhador, mais determinado que eu já conheci. É perceber que eu tinha o melhor comigo o tempo todo e não valorizei. As palavras soavam sinceras, e Ricardo queria acreditar. Asterisco, asterisco, pessoal. Que momento intenso. Se vocês estão na torcida para esse casal, deixem um like. E me contem nos comentários. Vocês dariam outra chance nessa situação? A opinião de vocês é muito importante.